Olá, muito bom dia àqueles que nos assistem. Tivemos um pequeno problema técnico, por isso não estamos fazendo a transmissão da nossa audiência pública ao vivo, mas estamos gravando e vocês que nos acompanham aí pelo Facebook da Prefeitura de Mostardas ou pelo site da Câmara de Vereadores, também poderão visualizar esse vídeo e fazerem as suas perguntas ali pelo Face, nos comentários, perguntas essas que serão respondidas no decorrer da nossa apresentação. Na verdade, vamos fazer as respostas calmamente após o término da nossa audiência. Queremos, assim, iniciar a nossa avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2020 aqui do município de Mostardas. Meu nome é Luiz Henrique Martins, sou secretário municipal de Finanças e estamos fazendo essa transmissão online por razões óbvias, respeitando, assim, todos os protocolos e diretrizes de distanciamento social, evitando assim aglomerações. E para isso, né, vocês podem inclusive fazer a consulta dos slides que serão passados aí no cantinho da tela, podendo visualizar assim tudo o que for aqui explanado. E eu conto com a presença do nosso diretor de contabilidade, Sidney Amaral, também da nossa diretora financeira, Marisa Constante, nosso contador, Tiago Moroso, e também a nossa controladora Carla Bueno, além de duas representantes da nossa Secretaria de Saúde, a secretária Julie Farias e também sua assessora Ana Lopes. Vamos dar início então, passando de imediato a palavra ao nosso diretor de contabilidade, Sidney Amaral, que vai nos trazer pormenores aí dos números desse nosso primeiro quadrimestre de 2020. Bom dia a todos. Obedecendo à legislação vigente e o dever cívico de prestar conta aos cidadãos, apresentamos por meio deste relatório avaliações de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Demonstramos em audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Vereadores e transmitido pelo site da Câmara e do Facebook oficial, em virtude da pandemia que todo mundo conhece, Covid-19. Vale ressaltar que o relatório fica lá disponível, tá, no mural da Prefeitura, nos sites e demais meios de divulgação. Passamos, para a receita. Segundo o balanço orçamentário da receita, que é o total previsto que corresponde ao somatório das receitas correntes e de receita de capital, excluído aqui a dedução para a formação do Fundeb, conforme a Lei Complementar 91 de 1997, foi estimado no nosso orçamento um montante de 59 milhões e 100. Nesse período, a receita efetivada, que convém de janeiro a abril, foi de 15.827.226,26, sendo, portanto, arrecadado 26,78% da meta anual. Então, nesse primeiro quadrimestre, se arrecadou 26,78% da meta anual e 80,37% do programado para o período, ou seja, do que foi programado para a gente receber de janeiro a abril, dos 100%, a gente recebeu 80,37%, que corresponde em dinheiro 15.827.226,26 Esse desempenho um pouco abaixo do previsto foi proporcionado pelo resultado negativo, principalmente das receitas de capital, porque todo mundo sabe, quem não sabe, o município possui junto ao Finisa um financiamento de 5 milhões, o financiamento total era 6.800.000, desses 6.800.000, 1.800.000 já foi comprados, os devidos equipamentos, foi pago em 2019, uma parte em 2020. Os outros 5 milhões, é a obra de calçamento, obra essa que está em fase de liberação conforme as parcelas. Portanto, ela fica prevista no orçamento de entrar essa receita, mas essa receita só entra conforme vai se fazendo as etapas. Por isso esse valor negativo. Tá? E isso durante o ano vai se
ajustado. Outra queda muito importante, que não tinha como ninguém prever, né? Na época que foi feito o orçamento, lá em setembro, outubro, foi a pandemia, Covid-19, o que vem trazendo um recesso jamais visto na nossa economia, o que combina com a queda de algumas arrecadações. Tá? Abaixo aqui a gente fez um demonstrativo das receitas prevista e realizada. Né? Por exemplo, receita tributária, a gente previu 5.513.026 para o ano todo. No período foi arrecadado 1.837. No período foi programado 1.837.675,33 centavos. Né? Desse valor foi arrecadado 1.565.738,72, ou seja, 85,20% do previsto para se arrecadar no período. As receitas de contribuições, tá? Para o ano foi previsto 2.726.559. Foi programado para o período 908.856, tendo sido arrecadado 627.652,74. Tá? Ou seja, arrecadado 23,02% do ano e 69,05%. Receita patrimonial. Foi programada para o ano 4.839.369. Para o período 1.613.123, tendo sido arrecadado 302.439,17, 18,75% do programado para o período. Receita de serviços. Foi programado 86.860 para o período 28.953,33 centavos e arrecadado 222.015,05, ou seja, se arrecadou 766,80% do previsto para o período. Esse valor aqui chama atenção, parece um valor que ficou muito alto, que esse valor diz respeito às inscrições do concurso que foram feitos o ano passado e a receita entrou no dia 12 de janeiro. Né? Então fez com que se eleva. Não é toda ela do concurso, mas uma boa parte é. Certo? As transferências correntes, tá? São as nossas principais fontes. Aqui está o ICM e o FPM, que é uma das principais fontes de quase todos os municípios, não todos os municípios menores. Tá? A gente previu para o ano 43.195.157. Foi previsto para o período, né, 14.398.385,67, tendo sido arrecadado 13.737.791,95. Portanto, se arrecadou 95,41% do total previsto. Demais receitas correntes, né, 170.683.000 previsto para o período 56.894,33 e arrecadado 34.964,93 centavos, portanto 61,46% do previsto para o período. Receita intra-orçamentária, né, que são as receitas de contribuições do nosso RPPS, foi previsto 4.334.177.000 para o período 1.444.725,67, tendo sido arrecadado 1.282.972,57 centavos, ou seja, 88,80% do previsto. Receitas de capitais. Uma das nossas maiores receitas que a gente previu aqui foi a operação de crédito, Finisa, como está previsto aqui, que para o período
Para o ano foi previsto 4.300.000. Para esse primeiro período, 1.433.333, né, tendo sido arrecadado zero. Por que foi arrecadado zero? Devido ao Covid, a Caixa, né, alongou a liberação de algumas parcelas. Aqui seria 2 parcelas que a Caixa teria que nos liberar, que acabou esse dinheiro não entrando, entrará agora no segundo quadrimestre. Certo? Demais transferências de capitais, 250.000, né, previu 83.333,33, veio 223.340, ou seja, 268% a mais do previsto para o período. Assim, resumido, dos 59.100.000 previsto para o ano, desses 59 milhões para o quadrimestre se previu 19.700.000, tendo sido arrecadado 15.827.225,26, ou seja, 80,34% do previsto. Grande impacto desse por causa da operação de crédito, né, que não entrou nos cofres. Né. No total das receitas previstas para o período, né, com a programação financeira, a gente vai logo adiante, tem um segundo quadro, que são as receitas tributárias. Eu estou resumindo porque esse relatório vai ficar com toda a sua explicação disposta. Tá? Que são as nossas receitas tributárias. Tá? Nos impostos, a gente previu arrecadações de 4.479,010 para o ano. Programada no período 1.296.225,49. Realizado 1.302.645,39. Portanto, no período aqui a gente ultrapassou, né, no total dos impostos, o previsto. Tá? ITR, né, que é um imposto que nós temos o convênio com a Receita, o que faz que a gente é 100% do município. Ele foi previsto 1.134.000 para o ano, para o período 95.596,20, tendo sido arrecadado R$ 103.169,38. Por que pro período ele foi programado tão baixo o valor? Porque o vencimento do ITR ele é 30 de setembro. A grande parcela do nosso ITR ele vai entrar aos cofres públicos em outubro. Tá? O IPTU ele teve uma previsão anual de 1.060.000, uma previsão de arrecadar no período 507.528, realizado, né, tendo sido arrecadado 409.366,62, ou seja, 80,66% do previsto. Imposto de renda, 1.230.000, anual 394.953, no período 388.070,86, ou seja, se arrecadou 98,26% do previsto. ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, se previu 444.810 para o ano, para o período, então, 124.413,36, foi realizado 206.157,11, ou seja, 165,70 do previsto para o período. Esse imposto aqui está diretamente ligado à venda e compra de imóveis urbanos e rurais também, ele está todo junto aqui. ISSQN, né, que é o Imposto do Comércio, de prestação de serviço. Foi programado para o ano 610.200, no período 205.027, foi arrecadado 195.881,42 centavos, sendo arrecadado 95,54% do previsto para o período.
taxas, que são taxa de fiscalização e taxa de prestação de serviços. Tá? Taxas foi previsto 754.016, programado para o período 210.521,27, realizado 263.093,33, ou seja, se arrecadou 124,97% do previsto de taxas. No total, então aqui resumindo, né, do total das receitas tributárias se previu 5.503.026, se programou para o período 1.600.080,09, se arrecadou 1.565.738,72 centavos, sendo arrecadado 97,85% do total do previsto para o período, o que, levando em conta a grave crise, a gente basicamente temos que agradecer pelas metas alcançadas. Basicamente se alcançou 100% das metas aqui nas receitas tributárias. Logo abaixo do quadro, para quem está, né, assistindo, vai ter toda essa projeção que eu já falei aqui, tá? Então eu passarei para o quadro terceiro, que são as transferências correntes. A maior parte da receita do nosso município advém das transferências correntes. Dos 43.195.157 de transferências correntes prevista para o ano de 2020, né, foi programado para o período 20.853.541,61 centavos, tendo sido arrecadado 13.737.791,95. Agora vamos ver cada uma delas, tá? As transferências da União. O que a União nos passa de transferências correntes? Tá? Aqui não está incluso as transferências de capitais, são só as transferências correntes. Do FPM, que a gente recebe todos os dias 10, 20 e 30 de cada mês, a gente previu para o ano do FPM mensal a R$11.615.222. Para o período foi previsto R$4.591.497,26, tendo sido arrecadado R$3.852.809,83 centavos, ou seja, se arrecadou 83,91% do previsto. Vale lembrar que essas previsões são feitas com diversos embasamentos legais e estudos junto à CNM, FABURGS, porém elas foram feitas lá em setembro, outubro, né? E agora automaticamente o grande impacto aqui versus Covid. A cota extra do FPM de julho, que é 1% que vem a mais em julho, e em dezembro, né, a gente não recebeu ainda, não temos como prever. As transferências de compensações financeiras, o FEP, a gente previu para o ano 181 mil, para o período 60.333,33, se arrecadou 62.737,06, ou seja, 103,98%. Se arrecadou 3,98% a mais do previsto. As transferências do bloco SUS, custeio, né, que está ligado à saúde, foram previstos 1.756.829 para o ano. Programado para o período 585.609,67, tendo sido arrecadado 632.405,61, ou seja, se arrecadou 7,99% a mais nesse
período. Esse valor aqui está diretamente ligado a alguns aportes financeiros que a União fez referente para o combate do Covid, por isso que se alcançou aquilo, esse patamar. Tá? Fundo Nacional de Assistência Social. Foi programado para o período R$ 197.570, para o período R$ 65.856,67, tendo sido arrecadado R$ 27.865,93, ou seja, 42,31% do previsto. Esses são verbas que vêm para assistência social diretamente do governo federal. Outras transferências do FNDE. Foi programado 907.638,00 para o ano, para o período 302.546,00, tendo sido arrecadado 275.711,88, ou seja, 91,33%. Ou seja, em resumo, nas transferências do governo federal se arrecadou 65,88% do previsto para o período. Aqui uma forte queda de 35%. Tá? Isso são receitas que não tem como o município intervir, que são repasses, né, que já ficam calculados de um ano para o outro. O Estado, ele nos representa, né, no montante de 43 milhões do previsto, com 19.374.518,00. Isso é todas as transferências do Estado, corrente previsto para 2020. Do previsto para o período, 12.514.238,68. Foi arrecadado 5.915.965,61, 47,27% do previsto. Aqui a grande queda está no ICM, né, com 7%, foi previsto 16.598.122.000, para o período 5.208.490,69, e foi arrecadado 4.818.716,30, 92,52% do previsto. Do IPVA a gente tem uma previsão de 1.505.050 para o ano, 527.985,74 para o período, e se arrecadou 638.054,52, ou seja, 120% do previsto, 20% a mais do previsto. O IPI, que é sobre os produtos industrializados, se previu 270.000 para o período 66.182,61. Se arrecadou 66.734,80, 99,32% do previsto. Os fundos da saúde, 586.685 para o período, sendo-se arrecadado 292.740,99, ou seja, se arrecadou 49,9% do previsto. Transferência de convênios do Estado. Foi previsto 353.700 para o período 117.900, tendo sido arrecadado 93.446,86 centavos. Outras transferências correntes de instituições públicas, 8.200.000 para o período 2.733.383,83. Foi arrecadado 2.890.550,98, ou seja, 105,75% a mais.
Outras transferências diversas, R$380, se previa 126, se arrecadou 22.907,68. Arrecadou bem a mais. Em resumo, a nossa grande queda aqui está no fator ICMS. Né? Todo mundo sabe pelo fechamento de todos os comércios locais. Mesmo assim, agora a gente vai pegar nas nossas despesas, tá? A gente vai ver que mesmo frente à grave crise, o município ainda vem mantendo a sua saúde econômica financeira em dias, com suas obrigações, inclusive suas folhas de pagamento, todas em dia. Aqui a gente vai fazer uma comparação, tá? Um resultado orçamentário, o que foi orçado de receita versus o que foi orçado de despesa e o que realmente se concretizou. Né? Então, fazendo um resumo para não tomar muito o tempo, no período, usando todas as fontes, né, a gente realizou de receita, a gente tinha previsto 19.700.000, isso juntando todas as receitas. Tá? A gente realizou no período uma receita de 15.827.225,26, ou seja, 80,34% a gente realizou no previsto. Né? Desse montante aqui de receita, a gente teve uma despesa com pessoal em cargos de 10.149.135,60. Tá? Isso é todo o nosso despesa de pessoal em cargos, incluindo o RPPS, todas as fontes. Juros em encargos da dívida, né, que é o pagamento do parcelamento do RPPS e demais encargos, 71.634,09. Outras despesas correntes, que são despesa com energia elétrica, água, luz, combustível, 3.515.824,14. Despesa de capital, 503.630,63. Portanto, a gente teve um total de despesa, né, despesas totais de 14.240.224,46. Tá? São despesas liquidadas, despesas que foram pagas ou estão lá já com o seu dinheiro reservado para o pagamento. Portanto, a gente teve um resultado orçamentário consolidado, aqui incluindo todas as receitas, de 1.857.00080 Tá? Portanto, a gente teve um superávit aqui. Em resumo, né, para quem está acostumado com a iniciativa privada, seria um lucro, que na iniciativa pública não é. Seria um superávit. Agora eu fiz logo adiante o quadro 2.2 aqui das despesas somente da prefeitura. Por quê? Porque aquele lá, ele inclui, a lei me manda eu fazer consolidado. Ele está juntamente despesas e receita do nosso regime próprio. Tá? Aqui eu optei por demonstrar somente o do nosso município. E de só um momento, tá o do RPPS e a Câmara junto também, no consolidado. Sim, consolidado, RPPS e Câmara, todas despesas. Total das receitas prevista somente prefeitura, somente ente público. Tá? Foi programada para o período 15.874.937,67. Foi realizado 13.900.240,60. Portanto, se pegar somente o município, a receita realizada no período foi de 87,56% do previsto. Desse valor, 7.627.783,94 foi despesas com pessoal em encargos. Outras despesas corrente, né, 3.443.070
8,31. Despesas de capital, 480.730,63 centavos, que são investimentos e amortização da dívida. A gente teve um total de despesas, né, do município, despesas essas liquidadas, a gente sempre pega pelo liquidados, de 11.623.226,97, tendo um resultado orçamentário de 4.251.710,70 centavos, demonstrando aqui a nossa solidez, né, perante a grave crise e o grande trabalho que está sendo feito para manter nossos compromissos em dia, honrar com nossas dívidas. Despesas com pessoal. Quadro 3. Quadro 6, desculpa. Despesa com pessoal e limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, nessa despesa de pessoal, a gente está adotando, tá, a metodologia usada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que consiste em tirar da despesa o índice de reposição da inflação concedida ao servidor, né, durante o ano. Ou seja, no ano de 2020, lá em janeiro, que é a nossa database, foi concedido ao servidor 3,37% índice de reposição da inflação. Esse valor, então, é excluído das despesas líquidas com o pessoal. Então, despesas com pessoal do Poder Executivo. Durante esse primeiro quadrimestre, né, foi liquidada a despesa de R$ 22.307.167,70. Nossa despesa com pessoal, o que corresponde a 47,48% da receita corrente líquida. Lembrando que nós temos um limite prudencial, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é em 51,30% e o limite legal de 54%. Despesa com pessoal do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores, certo? R$ 1.285.758,70, ou seja, 2,74% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite prudencial da Câmara é 5,70% e o limite legal são 6%. Então, a gente teve um total da despesa com pessoal de R$ 23.590.925,40 centavos, dando uma porcentagem de 50,22%, sendo que o nosso limite é 57%, juntando os dois poderes, é o limite prudencial, e 60%, demonstrando assim que o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, estão ainda bem abaixo do limite prudencial pela RF. Com isso, a gente consolida lá, né, a nossa gestão financeira, demonstrando aqui que a gente não extrapolou o limite, nem chegamos perto do limite prudencial, o que é muito difícil a municípios pequenos durante essa crise. Passamos, então, às despesas com ensino, com educação, certo? A despesa com a manutenção do ensino no primeiro quadrimestre, conforme demonstrado no PAD, que é o relatório que a gente envia para o Tribunal de Contas, tá, atingiu o percentual de 20,13% da receita de impostos e transferências. Ressaltando que, nesse caso, o município não atingiu o limite de 25% estabelecido na Constituição. Porém, abre-se um parênteses, os 25% estabelecido é para o ano. O município deverá aplicar no ano 25% em educação. Esse percentual de 20,13% para o primeiro quadrimestre é muito normal, tendo em vista que no primeiro quadrimestre não se teve despesa com transporte escolar, muitos professores e alguns funcionários são contrato que começam em março, né, que
nosso ano letivo começa em março, daí para diante que vai. Então a gente sempre vai ter esse impacto nesse primeiro quadrimestre com a educação. Logo em seguida a gente demonstra um quadro com as transferências do Fundeb, ou seja, recursos que se recebe por aluno e as deduções das receitas que se tem. O nosso município ele tem um ganho no Fundeb no período de 994.854,12. Há muitos municípios a perca com o repasse do Fundeb. A gente tem um ganho. Adiante tem os quadros, né, lá onde a gente tira os 25% da educação, ou seja, o total de receita destinada para educação foi 2.653.241,66. E a gente, desse valor, a gente teve uma despesa de Administração Geral da Educação, 50.775,14. 50 mil. Ensino Fundamental, 263.722,66 centavos. Educação Básica, 80.547,23. Administração Geral, 123.014. Fundeb, né, o Magistério, 1.838.920,50. Educação Infantil, 731.126,45. Educação Especial, 44.681,95, referente ao primeiro quadrimestre. Aqui a gente tem um subtotal de 3.132.787,93 centavos de despesas de investimento com educação. Desse valor a gente tem que, obviamente, diminuir o ganho, aquele ganho que eu demonstrei lá atrás, com a transferência do Fundeb e mais demais deduções. Ficando assim um total para fins de limite de 2.136.312,64, ou seja, 20,13% aplicado em educação, que com certeza deve chegar ao final do ano passando dos 26%. Pessoal, agora vamos passar para a saúde. A saúde, seguinte, a gente tinha um total de receita prevista 1.591.936,60. Valor esse que deveria então ser aplicado na saúde, levando em conta os 15% previsto na Constituição e na LRF. Portanto, o município aplicou só na administração geral 1.976.860,13. Atenção básica, 117.480. Assistência hospitalar e ambulatorial, 532.551,34. Suporte profilático e terapêutico, 6 milhões. Total de 2.632.891,47. O município deveria aplicar 1.591.936,60. Aplicou 2.632.894,47. Portanto, o município, nesse primeiro quadrimestre, ao invés dos 15%, se aplicou 24,81%, da receita corrente líquida em saúde. Aplicando assim, o município repassou até o mês de abril de 2020 o montante de 1.040.817,34
né, do seu recurso livre. Ou seja, o município foi lá, tirou do seu recurso livre, que era para fazer um calçamento, comprar uma máquina, no que ele quisesse fazer, e fez aportes na saúde. Né? Prova disso, né? Foi ambulância, locada, diversas coisas. A secretária vai falar para combate ao Covid-19 e também a nossa saúde geral. A gente vem ano a ano, todo município vem aplicando sempre muito mais do que o previsto em saúde. Assim, eu acho que a gente demonstrou, né, as nossas metas, limite de gasto estabelecido na nossa programação financeira para o primeiro quadrimestre. Né? Algumas metas que foram abaixo, a gente espera recuperar nesse segundo, né, quadrimestre, e que a nossa situação financeira em termos de Brasil melhore, sendo que aqui ficou bem demonstrado que o município vem fazendo muito bem a sua parte, pagando em dia, tendo o controle hoje. O município tem em suas mãos o controle orçamentário e financeiro da situação econômica. Muito obrigado. Agradecemos ao Sidney pela explanação, são tabelas, né, bem longas, é todo um demonstrativo aí que requer um pouco de paciência, né, para quem está demonstrando e também para quem está assistindo. Aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora, a gente pede desculpas aí pelo transtorno inicial, provavelmente vocês vão assistir a gravação depois e vão assistir na íntegra toda a nossa audiência pública referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui hoje não é nenhum favor, nenhuma gentileza, mas sim é uma obrigação do município para com quem estiver assistindo, e em especial com o nosso munícipe, né, para saber exatamente onde que estão indo os recursos provenientes de impostos e também de repasses do governo. Então, está aqui bem claro, os slides também, conforme puderam acompanhar e ainda vão poder acompanhar novamente se quiserem assistir a gravação, mostram ali o detalhe do detalhe de tudo o que é feito com os recursos no município de Mostardas. Numa repartição, seja ela privada ou pública, que é o nosso caso, eu acho que a palavra-chave e o segredo do sucesso é transparência. Quando houver transparência, tudo às claras e as pessoas sabendo onde o seu dinheiro está sendo investido, eu acho que esse é o segredo para uma boa administração. Em especial quando nós falamos de uma Secretaria de Finanças, que é o coração, né, vamos dizer assim, dessa gestão municipal. E realmente nós agradecemos a todos que nos acompanharam ou que ainda vão nos acompanhar aí assistindo a gravação. Lembrando que quem estiver assistindo essa gravação agora pelo Facebook, poderá nos comentários ali mandar suas perguntas, que nós vamos sim responder a toda e qualquer pergunta relacionada ao assunto que for feita por quem estiver acompanhando ali na página da Prefeitura de Mostardas no Facebook. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Temos pessoal aqui da Secretaria de Saúde, como eu mencionei no início, que também vão nos ajudar a responder algumas questões se forem levantadas. E nós agradecemos aí a presença dos colegas e a todos que nos assistiram. Um bom dia a todos e até a próxima. Bom dia a todos que nos assistem. Agora nós vamos passar um relatório das ações de saúde. O CID apresentou um relatório financeiro e, seguindo o que a lei nos obriga, a gente apresenta um relatório do que a gente faz com esse dinheiro que entra na área da saúde. Então, com a lei de responsabilidade fiscal, foi criado sistemas de informação onde a gente tem que apresentar os dados de saúde e também os dados financeiros. O CID apresentou os dados financeiros, nós vamos apresentar agora os dados de saúde. Que entra os dados de morbidade, morbi-mortalidade, os dados da produção da rede de SUS, a rede física de prestadores do SUS, profissionais que prestam serviços ao SUS
e a programação anual de saúde, que é no como a gente gasta esses recursos financeiros. Os indicadores de pactuação, que é o que norteia o nosso serviço, e a execução orçamentária, o Cid já acabou de apresentar, então como é uma apresentação longa, a gente vai fazer uma síntese desses relatórios. Então, a gente segue um modelo que o Ministério da Saúde nos apresenta, que é um sistema de relatório de gestão. Então, existe para a saúde 2 sistemas, que é o DigiSUS, que é um sistema de informação de rede de gestão, o MGS, que é um monitoramento de gestão, que é feito pela Secretaria de Finanças, e engloba o CIOPS, que é a informação financeira. Então, esse sistema, ele puxa todos os dados que a gente apresenta nos nossos sistemas legais de informação. A saúde usa vários sistemas de informação, onde a gente apresenta todos os dados, todos os relatórios mensais do que são executados dentro da Secretaria de Saúde e dentro das unidades básicas de saúde. Cada profissional, cada serviço, cada procedimento que é realizado, a gente apresenta os dados nesses relatórios e nesses sistemas de informações, e o sistema esse de relatório puxa todos esses dados. Então, ele é um relatório extenso, porque ele vai apresentar todos os dados da saúde. Então, eu vou fazer uma síntese desses relatórios, para não ficar muito maçante e muito cansativo. Então, esse relatório vai ficar disponível no site, para que vocês possam consultar detalhadamente, para vocês terem toda a noção de como é realizado. Esse sistema é um sistema do Ministério da Saúde. Então, quando a gente preenche um sistema, a gente tem que apresentar o município para o Ministério da Saúde nos conhecer. Então, o primeiro dado que vai é a identificação do município. Ali a gente faz uma explanação da origem do município, os dados geográficos, os dados de população, densidade demográfica, para que, quando o Ministério da Saúde for avaliar os dados, ele faça uma comparação para ter um conhecimento, porque eles não conhecem Mostardas, então é nós que temos que nos apresentar e mostrar esses dados. Então, aqui a gente fala da freguesia, quando o Mostardas foi fundado, toda um pouco da história de Mostardas, da economia, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, das nossas comunidades quilombolas. Então, o que a gente tem no município? Que apresenta o nosso município do Ministério da Saúde. E a gente segue o que é previsto na legislação. Então, a gente segue todo um formato de que o Ministério da Saúde nos apresenta para a gente poder seguir esses relatórios. Dentro desse relatório tem os dados demográficos e de morbimortalidade da população, a faixa etária da população, o tempo de vida, quantas pessoas morrem, qual a maior prevalência da faixa etária da nossa população. Apresenta também os indicadores de internação hospitalar, de doença e adoecimento das pessoas residentes no nosso município. Então, tem todos os dados, eles fazem uma série histórica desde 2014, comparando como que está a expectativa de vida da nossa população. Por quê? A gente segue um padrão de aplicar e programar a saúde em cima de indicadores. E é isso que norteia o nosso trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Tudo que a gente faz, todas as ações de saúde programadas dentro das unidades de saúde estão em cima de indicadores. Então, o que leva a esses indicadores? Quais as doenças que são mais prevalentes no nosso município?
quais os maiores problemas de saúde que existem dentro do município. Então, é em cima disso que a gente trabalha. E, em cima disso, os nossos profissionais vão desenvolver ações para atender a comunidade em cima desses dados. Tem um desses indicadores, é a rede de saúde e o que eles produzem nas unidades de saúde. Então, aqui tem uma tabela de todos os procedimentos que são realizados dentro da unidade de saúde, dentro do município. Então, a gente tem que apresentar o que a gente faz. É uma tabela bem extensa, porque tem todos os procedimentos que são realizados, tanto os procedimentos de enfermagem, dentistas, psicólogos, todos os profissionais que trabalham na rede, a gente apresenta essa tabela da quantidade de procedimentos que são realizados diariamente, e aí faz um condensado do quadrimestre e apresenta esse relatório. A gente apresenta também a rede física que a gente tem no município para poder atender essa demanda da população. Aqui tem toda a rede física privada e a rede física do SUS. Então, o que a gente tem? Esses dados são puxados direto do Sistema de Informação CNES, né, que é o Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, quando a gente cria um estabelecimento, a gente tem que fazer um cadastro dentro do sistema do Ministério da Saúde e esse relatório é puxado dentro desse sistema. Então, aqui tem todos os estabelecimentos de prestação de serviços do SUS, também privado dentro do município. E apresenta também a quantidade de profissionais que a gente tem para desenvolver essas ações. Tá? Então, todos os profissionais que são cadastrados nas unidades de saúde, eles também são cadastrados nesse sistema de informação, né, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e ali tem todos os profissionais que executam as atividades nas nossas unidades de saúde. E a gente faz todos os anos a programação anual de saúde. O que é a programação anual de saúde? A gente programa o que a gente vai fazer de ação no ano seguinte dentro do recurso financeiro que a gente tem. Quando a gente faz uma programação anual de saúde, a gente não segue simplesmente aleatório, eu decido o que eu vou fazer. Não. A gente tem metas e a gente tem objetivos que o Ministério da Saúde nos apresenta e a gente tem que cumprir com essas metas. Para isso, existem as pactuações, que a gente tem que pactuar e cumprir com essas metas. E essas metas e esses indicadores é que vai mostrar o quão eficiente o nosso serviço de saúde está sendo perante o que a gente está executando e como a gente está administrando esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo bem administrado ou não. Então, tem uma tabela de todos os indicadores de atenção básica, de sistema ambulatorial hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância sanitária. Então, tem blocos que a gente é obrigado. A gente recebe recurso, mas a gente tem que executar algumas funções em cima desses blocos para poder justificar o dinheiro que a gente está recebendo e também poder manter esse recurso. E no momento que eu não cumpro com as minhas metas, eu estou mostrando que eu não tenho capacidade, então eu tenho que provar que eu consigo dar conta do que eu estou fazendo. Dentro da programação anual de saúde existe a programação orçamentária, que é em cima. A gente faz, como o Cid apresentou, no mês de outubro, setembro, outubro e novembro do ano seguinte, a gente faz uma programação orçamentária para o ano seguinte. Então, a gente fez o ano passado uma programação orçamentária para este ano. Depois, durante o decorrer do ano, essas receitas vão se confirmando, né, e aí tem as receitas atualizadas. E dentro dessas receitas é apresentado toda uma programação no que eu vou usar cada recurso que eu recebo, tanto do Ministério da Saúde, quanto do governo estadual, quanto os repasses diretos do município. Para isso, eu tenho os indicadores que vão indicar onde eu vou utilizar esse recurso. E tem uma tabela de indicadores de pactuação interfederativa.
São 23 indicadores que eu sou obrigado a cumprir. Aqui tem uma série histórica desde 2016, como vem sendo cumprido com esses indicadores. Se o município está cumprindo com as suas metas ou não. Então, a gente, por mais que a gente receba algum recurso, para a gente poder dar conta do que a gente precisa, o CID demonstrou que a saúde teria que aplicar 15% e acaba aplicando muito mais que os 15% para poder dar conta desses serviços. E é em cima desses indicadores, porque a gente faz bem feito para poder dar conta e para poder continuar recebendo, ou então a gente vai acabar não recebendo e perdendo esses recursos. Então, para cumprir com esses indicadores, a gente acaba fazendo isso, a gente acaba investindo mais do que é obrigado pela legislação. A execução orçamentária, como o CID apresentou, como o CID apresentou, a execução orçamentária, ela é uma execução, um orçamento bem extenso. Aqui ele fala todos os blocos, todas as transferências, as previsões iniciais, as previsões atualizadas e no que foram gastos esses recursos. A gente recebe recurso do Ministério da Saúde, que vem da União, recebe recurso dos estados, a gente recebe o recurso de outros convênios, né, e aportes também financeiros que a gente recebe através de emendas parlamentares, que é o que nos ajuda bastante. Então, nesse relatório orçamentário apresenta todas as receitas e as despesas. Aqui nesse relatório, todas as despesas, né, o que a gente recebeu e o que a gente gastou. Dentro desse relatório também tem os dados do MGS, que é os dados que a Secretaria de Finanças apresenta. E ali tem toda o bloco e por despesa, toda a execução orçamentária do município em relação à saúde. Então, esse relatório vai ficar disponível no site para que vocês possam consultar. Como o CID já apresentou os números, então eu vou fazer só essa síntese para não ficar muito extenso e muito cansativo. Já ficou bem claro que o município acaba investindo bem mais do que os 15%. Então, isso está demonstrado dentro deste relatório que a gente envia para o Ministério da Saúde a cada 4 meses de execução financeira da Secretaria Municipal de Saúde. Agradecemos também a Ana Lopes, aí, a nossa assessora da Secretaria de Saúde, por mais esses pormenores, esses detalhes. E lembrando mais uma vez que, se você tiver uma pergunta, pode mandar aí pelos comentários do Facebook. Essa gravação vai ser vinculada ao Face. E aqueles que estamos assistindo ao vivo também têm a oportunidade de, pelo chat do YouTube mesmo, tem a conexão, também mandarem as suas perguntas, suas dúvidas. E nós agradecemos aí mais uma vez a presença de todos, as boas explanações. Como já foi bem comentado, é algo extenso, não é algo que se consiga fazer em 10 ou 15 minutos, mas aqueles, né, que têm interesse, e queremos que seja a grande maioria da população que queira saber onde os recursos estão sendo aplicados, certamente vão assistir na íntegra, né, todos os detalhes aqui. E nós agradecemos, desejando a todos um ótimo dia.